Então, Yasmin, vamos lá para nossa aula 7. Na aula 7, a gente vai falar sobre regência verbal e nominal, tá? A regência, ela diz respeito às formas como os verbos e os nomes se relacionam aos seus complementos, tá? Então, a gente já estudou um pouquinho disso quando a gente viu lá os objetos diretos e indiretos, por exemplo, que tu sabe que quando a gente usa o verbo gostar, eu preciso usar a preposição de, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. O que não acontece quando eu uso o verbo comer, por exemplo. Comi chocolate, né? Comi alguma coisa, não preciso da preposição. Então, isso é a regência. O verbo gostar, a regência do verbo gostar exige preposição. Já a regência do verbo comer não exige a presença da preposição. Então, a ideia geral é essa e tu já tem. Só que alguns verbos, eles possuem regência mais complicada, tá? Por que é mais complicada? Porque no nosso dia a dia a gente acaba usando ele de uma forma errada, digamos assim, né? De uma forma que não é a correta e a gente pega aquele costume ali e não sabe como é que é a forma certa. Já a parte da regência nominal é um pouquinho mais fácil, porque aí a gente já usa os nomes mais ou menos como é a regência deles, então não é tão difícil. Então vamos ver aqui a parte da regência verbal, tá? Começando com o verbo assistir. O verbo assistir, quando ele está com o sentido de ver alguma coisa, ele exige preposição. E aqui já está um exemplo de como a gente usa errado, porque normalmente a gente fala assistir um filme ou assistir o filme, né? Mas nunca a gente usa assistir ao filme, né? Então, o verbo assistir, quando ele está com esse sentido de ver, ele precisa da preposição aqui. Já quando ele está com o sentido de dar assistência, de ajudar, ele não precisa de preposição. Então, por exemplo, sempre assistiu pessoas mais velhas, né? Sempre ajudou pessoas mais velhas. Não tem preposição aqui. O verbo chegar, ele é regido pela preposição a, tá? Então, chegamos ao local indicado no mapa, né? Ou chegamos à cidade, né, de origem. Então, ele sempre precisa ter a preposição a junto dele. Porém, no nosso dia a dia, a gente usa o em, tá? Então, chegamos no local indicado no mapa, chegamos em tal local, tá? Mas o correto pela norma realmente padrão da língua é usar a preposição a. Chegamos a algum lugar. O verbo obedecer, ele exige preposição sempre, Yasmin, tá? Por isso que eu coloquei esses 3 pontos de exclamação ali, porque a gente usa esse verbo sem preposição no nosso dia a dia. A gente diz, o filho obedece o pai. Mas o correto é o filho obedece ao pai, né? Nós temos a presença da preposição aqui. E o verbo esquecer, a gente faz o contrário. O verbo esquecer não precisa de preposição, mas a gente coloca. A gente fala normalmente esqueci do meu material, né? E o correto seria esqueci o meu material, sem preposição. O verbo proceder, ele tem 2 significados. Primeiro é com o sentido de fundamento, então com a ideia de que aquilo faz sentido ou de que aquilo não faz sentido, tá? E aí, nesse caso, o verbo é intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento, sozinho ele já faz sentido. Então, por exemplo, essa sua desconfiança não procede, essa sua desconfiança não faz sentido. Já tem o ponto final aqui depois do verbo, né? E ele não precisa de nada que venha depois dele para ele ter significado. Já com o sentido de origem, ele exige preposição, tá? Então, procede de algum lugar, veio de algum lugar. E aí, aqui eu vou até te pedir para tu alterar aí, que eu cometi um erro aqui de digitação. Eu digitei precede, mas é procede com o aqui, tá? Então, essa sua desconfiança procede de situações passadas, ou seja, ela vem de situações passadas, ela tem origem em situações passadas.
E aí, com esse significado, ele precisa da preposição de. Próximo, o verbo visar. O verbo visar também tem dois significados. Então, com o sentido de ter um objetivo, ele precisa de preposição. Então, por exemplo, visamos ao sucesso, tá? A gente deseja o sucesso, tem como objetivo o sucesso. Então, nesse caso, tem preposição. Já com o sentido de mirar, mirar aqui com arma de fogo mesmo, não exige preposição. Então, o policial visou o bandido, o policial mirou o bandido. Informar é um verbo que é transitivo direto e indireto, ou seja, ele vai precisar de dois complementos, Yasmin. Um com preposição e o outro sem. Por quê? Porque quem informa alguma coisa para alguém, tá? Então, a parte do alguma coisa é sem preposição, já a parte do para alguém é com preposição. Então, aqui no exemplo, informou o acontecimento, então, ó, informou alguma coisa aos professores, né? Para os professores, para alguém. E aí vem com a preposição aos. Ir é sempre regido pela preposição a, tá? Vou à biblioteca, vou ao jogo. E aí aqui também, normalmente a gente usa a preposição em, né? Vou na biblioteca, vou no jogo, tá? Mas o correto é a preposição a. O verbo morar é regido pela preposição em. Esse aqui acho que não é tão difícil. Moro no fim da rua, moro em um prédio, moro na rua tal, né? E aí, só para lembrar aqui, ó, que eu falo preposição em, né? Mas aí no exemplo aparece o no. Por quê? Vamos lembrar, o em pode se juntar com o e formar no. Também pode se juntar com o a e formar na. E ele também pode formar os plurais, né? Nos e nas, quando ele se junta com os e as. O verbo implicar, ele também tem dois sentidos. Então, quando ele está com o sentido de uma consequência, não exige preposição, não precisa de preposição. Então, consequência no tipo, tu vai fazer uma coisa e isso implica outra coisa, né? Então, por exemplo, o seu pedido implicará um novo orçamento, sem preposição aqui, tá? Já com o sentido de fazer birra, de fazer implicância, tem preposição. Então, por exemplo, ele implica com tudo. O verbo namorar, ele não precisa de preposição, tá, Yasmin? A gente usa o verbo namorar precisando de preposição. A gente diz ele namora com a Maria, né? Mas é simplesmente ele namora a Maria ou namorou o João durante anos. Não tem preposição. O verbo preferir, Yasmin, é muito importante, tá? É bem importante tu lembrar bastante desse verbo porque a banca cobra bastante ele. O verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele precisa de dois complementos, um com preposição e um sem. E o complemento que vem com a preposição sempre vai vir com a preposição a, nunca outra, tá? Então, ó, prefiro carne a peixe, sempre o a. Tem que sempre lembrar que quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa, tá? Simpatizar precisa de preposição, então eu simpatizo com ela. Chamar também pode ter dois sentidos. Primeiro, com o sentido de convocar, de tu estar chamando alguém para fazer alguma coisa, ele não precisa de preposição. Então, por exemplo, chamei o Pedro. Tá? Já com o sentido de apelidar, de chamar alguém de alguma coisa, ele exige dois complementos. Um sem preposição, que seria o alguém, e o com preposição, que seria o de alguma coisa. Então, por exemplo, ele chamou João, que é o primeiro complemento, né? De Mauricinho. Tá? Então, o segundo complemento com a preposição aqui. O verbo pagar, quando ele está com o sentido de pagar algo, de pagar alguma coisa, ele não tem preposição. Então, por exemplo, paguei o sorvete.
Só que quando a gente informa a quem a gente pagou, para quem que a gente está pagando, aí tem preposição sim. Então, paguei o sorvete ao dono do bar, né? Vem com a preposição ao aqui, porque eu estou informando a quem que eu paguei. E essa frase aí do exemplo 2, Yasmin, ele tem os dois complementos. Eu paguei alguma coisa, que é o sorvete, para alguém, ao dono do bar. Mas a frase pode vir assim, simplesmente, ó, paguei ao dono do bar, né? Posso dizer simplesmente que eu paguei para alguém. Eu não preciso dizer o que eu paguei. E aí, quando eu digo para quem eu paguei, tem que vir com preposição. O verbo corroborar, ele tem sentido de fortalecer e ele não precisa de preposição. As pessoas usam esse verbo com preposição, tá? Mas não tem. Então, ó, os resultados corroboram a pesquisa. Os resultados fortalecem a pesquisa, tá? Sem preposição. O verbo precisar, ele pode ter dois significados, tá, Yasmin? O primeiro significado é com o sentido de indicar uma precisão, tá? E nesse caso ele é sem preposição. Então, o policial precisou o local do crime, ele mostrou ali com precisão onde é que era o local do crime. Então, precisou alguma coisa, né? Já com o sentido de necessitar, a gente usa com preposição. Preciso de ajuda. Por fim, o verbo agradar também pode ter dois significados, tá? O primeiro é com o sentido de fazer carinho, de acariciar, e aí ele é sem preposição. Então, o marido agradou a esposa, tá? Acariciou a esposa, sem preposição. Esse a aqui, ele é simplesmente um artigo feminino, não é uma preposição. Já com o sentido de ser agradável, ele vem com preposição. Por quê? Porque a ideia é que se tu é agradável a alguém, para alguém, né? Então, o seu discurso não agradou ao público, tá? Não agradou alguém, então vem com a preposição. Agora, na regência nominal, a gente vai falar sobre como os nomes se relacionam com os seus complementos. Que vamos lembrar, alguns nomes precisam de complementos, né? Então, por exemplo, eu tenho a frase tenho medo. Tá, mas eu tenho medo do quê? Então, eu preciso de um complemento para esse medo aqui, né? Essa parte aqui é um pouquinho mais fácil, como eu falei, porque normalmente a gente já faz o uso correto, tá, desses nomes, e por isso eu fiz essa parte bem rapidinha aqui. Então, por exemplo, amor. Tu tem amor a alguém, ou pelo, né? Ou da, ou para alguém. Ansioso, tu tá ansioso por alguma coisa, ou para alguma coisa. Uma coisa acessível é acessível a alguém. Acostumado a ou com. Afável com ou para com alguém. Agradável a alguém. Então, o agradável aqui, a gente pode lembrar do verbo agradar, né? Que quem agrada, agrada a alguém. E também ser agradável, tu vai ser agradável a alguém, para alguém. Apto a ou para, aversão a ou por alguma coisa. Benefício a, capacidade de ou para, assim como capaz de ou para. Compatível com, contrário a, curioso de ou por alguma coisa, descontente com alguma coisa, essencial para, fanático por, imune a ou imune de, inofensivo a ou inofensivo para, e junto a ou junto de, simpatia a ou simpatia por, tendência a ou tendência para e união com, união de ou união entre alguma coisa. Então eu digo que a regência nominal é um pouco mais fácil, porque se a gente for fazer uma frase com fanático, por exemplo, a gente vai dizer, ele é fanático por futebol. Então, a construção da língua já puxa essa preposição.
né? Isso acontece com todos os nomes aqui, é mais fácil da gente usar eles. O inofensivo também, isso é inofensível para ele, tu já puxa o para, né? Mais tranquilo. Então vamos às questões. Questão 1. Considerando a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa correta quanto à regência verbal. Então, a letra A diz: os ingênuos não duvidam para nada. Bom, se tu duvida de alguma coisa, não para alguma coisa. Então, essa aqui já está errada. Todos os presentes aderiram com a proposta do trabalho, né? Na verdade, se tu adere a alguma coisa, não com alguma coisa. Então, essa aqui também está errada. Ele ainda não conseguiu aspirar ao pó dos livros. Então, lembrando lá do verbo aspirar, aspirar a alguma coisa tem o sentido de desejar, tá? Então, quando tu quer usar com o sentido de aspirar, tipo aspirador de pó, aspirar o pó, não deveria ter esse a aqui, né? Seria só aspirar o pó dos livros. Então, essa aqui também tá errada. O cliente chamou o garçom em voz alta. Então, o verbo chamar, quando tá com esse significado de chamar alguém, né? Ele não tem preposição, o que tá correto aqui, chamou o garçom. Então, aqui tá certa. Mas vamos olhar a última. Eu prefiro mais teatro do que cinema. E olha só, vamos lembrar, né? O verbo preferir sempre deve vir acompanhado da preposição a. Então, prefiro uma coisa a outra. Sempre preposição a. Não vai vir nenhuma outra substituição, nenhuma outra preposição para substituir a preposição a, tá? Então, aqui ele usou o do e ainda botou o que, né? Então, não, isso aqui tá muito errado. Então, a resposta certa aqui é a letra D. Na questão 2, ele pede para marcar a alternativa que se encontra em desacordo com relação à regência verbal. Então, desacordo é errado, né? Que não tá certo. E aí, se eu te conheço bem, tu já vai identificar de cara o erro aqui, Yasmin. Primeira questão diz assim: prefiro bolo de chocolate do que torta de morango, né? A gente acabou de ver isso aqui, ó. Prefiro uma coisa a outra. Então, o verbo preferir sempre vem com a preposição a, não pode vir com a preposição de. Então, a resposta aqui errada, né? Quem tá errada é a letra A. Mas vamos olhar os outros. Todos visam ao reconhecimento de seus esforços. Visar, com o sentido de desejar, de ter como objetivo, precisa de preposição. Então, essa aqui está certa. O comerciante pagou ao funcionário. O verbo pagar, quando ele indica a quem a gente pagou, ele vem com preposição. Então, essa está certa. O filho queria bem ao pai, né? Aqui, na verdade, essa frase ela está um pouco deslocada na questão, porque a regência aqui é do bem, né? Se eu quero bem a alguém. Então, essa aqui está certa, tem a preposição aqui. Só que bem não é um verbo e a frase fala e a questão fala de regência verbal, né? Então, um erro deles aí. E por fim, ele aspira ao cargo político. Então, aspirar aqui com o sentido de desejar precisa vir com a preposição. Então, esse aqui também tá certo. E por fim, a número 3. A número 3 diz assim: tendo em vista a norma padrão da língua portuguesa, assinale a alternativa incorreta quanto à regência nominal, tá? Então, primeiro aqui, parece imbuído para sua responsabilidade. Imbuído não é uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Mas provavelmente quando tu leu essa frase, tu já deve ter pensado que o melhor não seria usar para, mas sim de, né? Parece imbuído da sua responsabilidade. Então, provavelmente essa aqui tá errada. Vamos ver as outras. Trata-se de um caso análogo ao anterior. Sim, se uma coisa é análoga, ela é análoga a
outra, eu preciso ter a preposição, então essa tá certa. Ele parecia apto para exercer a função. Sim, apto precisa de para ou a alguma coisa. O lago era acessível a todos. Sim, acessível precisa da preposição a ou da preposição para. E por fim, tornou-se capaz de perdoar. Quem é capaz de alguma coisa. Então, essa também está certa. A resposta aqui é a letra A. Tá? E tinha, Yasmin, aqui no teu material, tu vai ter a questão número 4. Tá? O problema é que a questão número 4, ela é de concordância nominal. Eu coloquei ela no lugar errado. Tá? Ela não era de regência nominal, ela é de concordância. Ela é do conteúdo da aula 8 que eu vou gravar também o próximo vídeo, tá? Então eu desloquei ela, eu tirei ela daqui e botei lá para a aula 8, a questão 4 aqui da aula 7. E aqui na nossa aula 7, então, nós temos as atividades, vou te mostrá-las aqui. Então, na aula 7, eu coloquei aqui para te completar as frases com as preposições mais adequadas para cada verbo, tá? Então, pode usar o material que eu preparei ali para tu conseguir responder essas questões. E depois tu vai fazer a mesma coisa, só que tu vai completar com a preposição mais adequada para cada nome, né? Certo? Qualquer dúvida é só me perguntar. Eu vou gravar outro vídeo para não ficar 2 vídeos muito pesados. Combinado?